Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente neste horário, né? Chegando aí próximo ao almoço, todos um pouco cansados. Foi uma manhã muito produtiva, excelentes palestras da nossa colega técnica Dani, do Paulo, do Senai, no qual podemos participar e verificar aí a brilhante palestra, somente do Senai também, com essa parceria com o nosso conselho. É muito importante para nós essa parceria entre as instituições, tanto sindicato como instituição de ensino. Isso é muito grandioso e valoroso para o nosso conselho e para a categoria dos técnicos industriais. Eu me chamo Marcelo Martins Guimarães e Silva, atualmente sou presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, e nessa palestra eu vou falar um pouco sobre o papel da fiscalização das atividades do conselho profissional e também um pouco da criação do nosso conselho e do mercado também da profissão do técnico em eletrotécnica, no qual trabalha diretamente com a produção, com a geração distribuída aí de energia renovável, fotovoltaica e outras diversidades aí. A criação do nosso sistema CFT-CRTs, ela se deu com o início, com a regulamentação da profissão do técnico industrial. E aí vem a pergunta, quem é o técnico industrial? O técnico industrial é o profissional de nível técnico com a formação específica das instituições de ensino técnico de todo o Brasil, no qual ele pertence ao rol de profissões liberais, ou seja, o técnico industrial, assim como o advogado, médico, engenheiros, arquitetos, médico veterinário, contador e inúmeras outras profissões, nós pertencemos aí ao rol de profissões liberais, ou seja, na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, é livre o exercício da profissão, salvo os casos específicos, que são os casos das profissões liberais. Ou seja, não é todo cidadão que pode exercer uma atividade de uma profissão liberal. Tem que ter uma formação específica e tem que estar registrado num conselho profissional. E vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, com a Lei 5.524, que é de 68, passou-se a ter o profissional técnico como uma profissão liberal. Então, ele foi, naquele momento, inserido dentro do sistema profissional com o FIACREA, que era o sistema profissional no qual fiscalizava a atividade do técnico industrial. Posteriormente, aí, após 50 anos de luta, conseguimos criar um conselho próprio, no qual foi desmembrado do antigo sistema, com a Lei 13.639, que é de 2018. Com essa criação, a gente, então, teve início aí ao sistema profissional CFT-CRTs, que também, com essa lei, incumbiu assim, o nosso conselho com uma atividade específica em fiscalizar o exercício da profissão do técnico industrial. Somos, então, uma autarquia federal de direito público da administração indireta. Então, a profissão do médico, advogado, engenheiro, do técnico industrial, técnico agrícola, geólogo, médico veterinário, contabilista e inúmeras outras profissões liberais são profissões no qual o governo federal, a União, tem a missão de fiscalizar. Ocorre que ela fez isso por delegação, uma vez que a União não teria condições operacionais de fiscalizar esse exercício profissional, por ser uma diversidade muito grande de profissões em todo o território nacional. Então, ele cria os conselhos profissionais delegando, e, portanto, então, é uma administração indireta, mas também é uma autarquia pública, com poder de polícia, de fiscalização do exercício da profissão, de todas essas modalidades e profissões que eu citei, inclusive a nossa de técnico industrial. E a gente abrange aí hoje, atualmente, mais de 169 profissões, algumas já extintas, mas somando-se todas essas que teve mudança de nomenclatura, que são formados hoje, ou tivemos formação no passado, vão dar mais de 200 profissões. Então, temos mais de 200 títulos profissionais registrados hoje dentro do nosso conselho. Mas, atualmente, são formados aí em torno de 169 profissões e são registradas no nosso conselho. Aqui está a distribuição do nosso CRT-01. Como vocês podem ver aqui, a nossa sede é o que está em azul, que é Brasília.
a sede do CRT-01 é em Brasília, e temos escritórios de representação em todos os estados. Então, esse foi um compromisso que fizemos na primeira campanha, na primeira gestão do nosso conselho, desde 2019, quando eu assumi como vice-presidente na diretoria do CRT-01, aí tínhamos esse compromisso. Todo o estado teria que ter um escritório de representação, no qual, pela lei, é denominado escritório descentralizado regional. E aí, aqui no estado de Goiás, ele atualmente fica em Aparecida de Goiânia, próximo ali à Central dos Correios. Temos em Palmas, Cuiabá, Manaus, Campo Grande, Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco, que são aí os 9 estados da federação no qual fazemos parte. Então, a gente pega boa parte do território da região norte do país, todo o centro-oeste e com a nossa sede em Brasília. A missão principal que nos foi delegada aí pela União e no qual colocamos em nosso planejamento estratégico do sistema profissional CFT-CRT, a nossa missão principal é principalmente zelar pela sociedade por meio da orientação e fiscalização profissional, garantindo assim o exercício e valorização do profissional técnico industrial, pautado sempre no compromisso com a qualidade, ética e segurança e o desenvolvimento nacional. Hoje sabemos, nenhum país consegue ser desenvolvido sem ter dentro o rol de profissões atuante em seu território. Nenhum país consegue sem ter o técnico industrial na frente do desenvolvimento. Então, se pegarmos a Europa, em média, em torno de 55% da força de trabalho está dentro das profissões de técnicos. A Coreia do Sul chega a 60%. Alguns países desenvolvidos têm uma média de 40% de trabalhadores na área técnica, com formação específica, de nível técnico. No Brasil, nós não temos nem 10% da mão de obra na área técnica. Quando a gente coloca o técnico industrial, não chega a 5%. Então, temos um chão muito grande de crescimento, temos oportunidades para vários técnicos industriais, principalmente na área da eletrotécnica, na área de produção e distribuição de energia. Temos uma profissão muito recente que veio com o 4º Catálogo Nacional do Ensino Técnico, que é o técnico em sistema de energias renováveis. É uma profissão nova, já vários senais de todo o Brasil estão ofertando esse curso, e juntamente com o profissional técnico e eletrotécnica, são os profissionais que estão aí na linha de frente da produção de energia no país, principalmente da energia renovável. E aí a gente cita sempre a energia fotovoltaica para a nossa região centro-oeste e região norte do país. A visão que temos enquanto CRT-01 é sermos reconhecidos pela sociedade como uma referência de conselho profissional, através da excelência dos serviços prestados. A gente sabe que para atingirmos o desenvolvimento da nossa nação, só conseguiremos isso com a valorização do profissional técnico, com o mercado de trabalho aquecido e com uma excelente formação dentro do ensino técnico. Então, temos que fomentar tanto a educação de qualidade em nosso país, como principalmente uma educação de qualidade, mas que seja voltado para o empreendedorismo e também para o mercado de trabalho. Não adianta formarmos profissionais capacitados tecnicamente, mas que ele não atenda às exigências do mercado e que não tenham uma visão empreendedorista do mercado e também de toda essa diversidade que a gente tem hoje, das demandas, principalmente em áreas novas como a energia sustentável e energia renovável. E cabe ao conselho profissional fazer com que a sociedade tenha essa visão, tanto do nosso conselho, como principalmente do nosso profissional técnico. Valores do CRT. Os nossos valores são pautados pela união, pela responsabilidade social, valorização da nossa profissão, ética e transparência, tanto na nossa profissão como no nosso conselho, e excelência dos serviços prestados. E a inovação aí é uma crescente em nosso sistema, em nosso conselho. A gente, apesar de ser um conselho jovem, a gente está aí na vanguarda e sempre capitaneando novas ideias, nova forma de fiscalização, com a crescente na parte de orientação que a sociedade e o mercado tanto precisa. A gente, além de regular a profissão do técnico industrial, a gente tem essa visão principalmente de prestar uma orientação a toda a sociedade, para que eles sintam segurança ao contratar um profissional técnico, com toda a qualidade e experiência profissional que eles têm e podem ofertar aí a toda a sociedade
e às empresas e a toda a demanda que a gente tem dentro da nossa profissão e do mercado aqui no Brasil. Aqui são as modalidades das profissões técnicas que eu vou falar. Temos a parte civil, que é ligado à parte de engenharia de construção, a parte elétrica também, no qual esse evento é voltado, no qual o profissional técnico em eletrotécnica, no qual o profissional em eletroeletrônica, eletrônica, telecomunicações, o profissional na parte de sistema, distribuição de energia renovável também está voltado. Também temos a parte de automação, que é ligada à parte elétrica. Temos também uma das modalidades nossa, a parte de mecânica e metalurgia, que ela é muito forte, principalmente na região sudeste do país, e também no estado de Goiás. A gente sabe da importância do estado nessa parte mecânica. Temos aí várias empresas montadoras de automóveis aqui na região do estado de Goiás. Temos a parte de Minas e Geologia, que isso aí é muito forte em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, estado do Pará. A gente sabe que tem uma demanda muito forte nessa área. A área da agrimensura, no qual eu pertenço, não falei muito de mim, mas eu sou técnico em agrimensura, já formado há 22 anos pela Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Atualmente eu resido em Cuiabá e sou presidente do conselho, então represento aí nossos 9 estados. E também, por estar aí quase a vida toda no estado de Mato Grosso, eu também me considero mato-grossense de fato, de direito, porque também recebi já o título de cidadão mato-grossense. Mas eu sou natural de Piranhas, estado de Goiás, então pertenço aqui, sou goiano e pertenço ao nosso estado aqui, querido estado de Goiás, com a minha família toda ainda reside no pequeno município de Caçu, no sudoeste goiano aí. Temos a parte de arquitetura, que é uma modalidade também que é ligada à parte civil do conselho, e temos aí outras modalidades, principalmente aí na parte que envolve a indústria química, no qual temos a parte têxtil, temos a parte industrial de química, temos aí a parte também de alimentos e uma diversidade aí de profissões ligada um pouco à indústria química dentro do nosso conselho. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre essa diferenciação entre as etapas que cada ente aí ele participa. Porque há uma grande dúvida em todos os conselhos, mas a gente não vê muito isso na medicina, a gente não vê muito isso no direito, na advocacia. A gente vê muito isso nas áreas tecnológicas, voltadas aí à engenharia no seu nível superior, que está no antigo sistema profissional nosso, como a gente vê muito isso na modalidade técnica, no qual pertence o sistema CFT, CRTs. Muitas pessoas têm a dúvida, eles acham, uns têm até a certeza, de que com a formação profissional eles já podem exercer a profissão. E é um engano. O profissional técnico só vai poder exercer a profissão de técnico na modalidade no qual ele se formou, se ele estiver habilitado a exercer isso. E quem habilita ele a exercer essa atividade é o conselho profissional. Então, somente o CRT pode registrar um profissional que vai atuar na área. E aí a gente até brinca, então todo profissional que se forma como técnico é obrigado a registrar no conselho? Não, não é obrigado. Só é obrigado a registrar no conselho aquele técnico que queira trabalhar na atividade técnica. Se ele passar no concurso e virar gerente do Banco do Brasil, ele não precisa estar registrado no conselho. Se quiser prestigiar a sua categoria, pode, mas não é obrigado. Agora, ele exercendo atividade de técnico industrial em qualquer modalidade, aí sim tem essa obrigatoriedade. Então a gente faz uma comparação, e esse quadro aí não está comparando, mas eu vou levar ele voltar um pouco, como se fosse uma autoescola. A pessoa quer dirigir um veículo legalmente dentro do território nacional. Então, eu comparo um jovem, vamos colocar aí de 18 anos, ele aprendeu com o pai, na fazenda, no interiorzinho lá de Goiás, lá em Caçu, ele aprendeu ali a dirigir um carro, mas ele só tem uma prática. Esse jovem que sabe ou acha que sabe dirigir um carro, a gente compara esse jovem com um leigo, com um curioso, com uma pessoa que aprendeu um ofício na prática, com o pai, com o avô, talvez dentro de uma oficina mecânica, dentro de uma empresa que fornece energia, que atua na área de energia elétrica. Então ele aprendeu aquele ofício, ele tem uma prática.
Então, a gente compara esse leigo com esse jovem que acha que sabe dirigir um carro. Ele pode dirigir o carro? Pode, mas legalmente não. Ele pode cometer algum acidente, alguma imprudência, vai dar algum prejuízo para terceiros, vai colocar a sociedade em risco, vai dar um problema para o pai, para a família, para quem emprestou esse veículo aí para o jovem. Assim como uma empresa que contrata um leigo, uma pessoa que não tem formação profissional, para atuar na atividade técnica, também está trazendo para si um risco. Se ele estiver atuando como um assistente, um auxiliar, só ajudando, ok, ótimo, precisamos de pessoas qualificadas também nessa etapa. Mas ele não pode ser responsável, dirigir, conduzir, projetar e executar sem a supervisão de um profissional qualificado. Então, é essa etapa do estudante. Então, quando a pessoa quer dirigir legalmente, ela procura uma escola, uma autoescola. Ela vai se inscrever. E o leigo, o jovem, quando ele quer aprender e atuar na área técnica, ele procura uma escola técnica, o Senai, o Instituto Federal, a rede de ensino privada que tem em todo o território nacional. Ele vai procurar uma escola dessa e vai se formar. Com a escola, com a formação já na escola, é como se ele tivesse passado na prova teórica e na prova prática do Detran. Ele entrou na autoescola, fez tudo, passou. Ele já pode dirigir o carro? Não. Então, o aluno que formou na escola técnica, ele pode dirigir, conduzir empreendimentos, ele pode projetar, pode executar obras como responsável técnico? Também não. Assim como você passar na prova teórica e também ser aprovado na prova prática, não te dá o direito de conduzir um veículo no território nacional. Então, você também, formado na escola técnica, não pode dirigir e conduzir nenhum empreendimento, não pode ser responsável técnico por nada. Pode, no máximo, ser ajudante, auxiliar. O que permite, então, esse jovem a dirigir o carro legalmente no país, ou esse jovem recém-formado numa escola técnica a ser responsável técnico por alguma atividade. O que permite eles fazerem isso no caso da habilitação do carro, é a CNH. A partir do momento que o Detran registra ele e fornece para ele, fornece a Carteira Nacional de Habilitação, aí ele está habilitado a dirigir o veículo, naquela categoria no qual ele passou na prova. Assim como o jovem técnico, quem é recém-formado, para ele exercer atividade técnico, ele tem que se registrar no seu conselho. Esse sim vai fazer o papel do Detran e vai fornecer a carteira profissional, certidão de registro e vai permitir com que ele exerça a atividade dele. Assim como também iremos fiscalizar, tanto no aspecto ético da profissão dele, como em todos os aspectos com relação à atribuição profissional que ele exerce, evitando assim exorbitâncias e outros erros que possa cometer. Aqui eu queria passar um pouco para vocês, se há algum técnico, algum empreendedor que possui no seu quadro técnico, profissional técnico industrial. Temos aqui um exemplo da carteira física, que é fornecida gratuitamente pelo Conselho Profissional nosso, o CRT01, e também temos aí essa carteira profissional digital, também gratuita, que ele pode ter aí no celular. No nosso segundo ano de existência do Conselho, conseguimos aí já efetivar a criação desse sistema digital aí, que pode ser validado por QR Code e tem validade em todo o território nacional. Aqui vou falar um pouco das resoluções do CFT e CRT. Então, cabe ao Conselho Regional fiscalizar o exercício da profissão e também exercer o papel de fiscalizador no aspecto ético da profissão, e cabe ao CFT a parte de legislação. Então, todas as resoluções que tratam de atribuição técnica, as resoluções que tratam do Código de Ética, é sempre feito pelo nosso Conselho Federal, o CFT. Eles cuidam da parte de legislação e nós executamos tudo isso dentro do nosso sistema profissional. Temos aí o Código de Ética, que foi recentemente aprovado no final do ano passado, com a Resolução 206. Temos aí as resoluções que tratam da documentação para que seja feito o registro profissional, e aí vocês podem ver aí no nosso painel o link de acesso, e aí o rol de documentos para o técnico industrial pedir o seu registro dentro do nosso conselho. Temos a resolução 74, com alteração na 94, que trata das atividades do técnico industrial em eletrotécnica. Assim como também possuímos no rol os técnicos em sistema
de energia renovável, temos o técnico em eletrotécnica, que ele está aí nesse rol de profissões que estão diretamente ligadas à produção de energia em todo o país. Qual a limitação do técnico em eletrotécnica hoje? Ele pode executar, dirigir, projetar, planejar, fazer todas as atividades que o engenheiro eletricista pode fazer, com uma única limitação: só pode atuar na área com limitação de demanda de 800 kVA. Não importa se é baixa, média ou alta tensão. Simplesmente a demanda tem que ser até os seus 800 kVA. Acima disso, não é permitido ao técnico industrial exercer nada, apenas assistido aí por um profissional de nível superior na área da engenharia elétrica. Aí temos aí o exemplo do artigo 2º e 3º da nossa resolução, que trata efetivamente disso, sobre as atribuições do técnico em eletrotécnica. E isso é praticamente até o mercado de trabalho, todo o rol que ele pode exercer aí, é quase um cartão de visita do nosso profissional técnico industrial, de tão grande e extensa que é as atribuições que ele pode exercer. Aí temos algumas resoluções que tratam do Código de Ética, a legislação nossa que trata da limitação, que é o decreto que a Dani falou, 90.922, sobre a limitação dos 800 kVAs. Temos o TRT, que é o documento análogo à ART, que emite em outro sistema profissional, com a mesma validade jurídica. Temos aí um pouco falando da importância do nosso termo de responsabilidade técnica, que é essencial para a contratação do profissional em qualquer das suas atribuições que ele exerce. Aqui é o nosso site, nosso sistema de registro também. Todas as informações do nosso conselho estão no portal da transparência: salários de servidores, diárias, gastos, contratações, aquisições, valores de aluguel, tudo está lá disponível a toda a sociedade para pesquisar, para avaliar, e inclusive tudo isso anualmente é feito com um relatório integrado de prestação de contas. E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. Sei que no horário de almoço é um pouco mais complicado a gente manter a atenção, mas agradeço a todos por estar aqui assistindo a gente. Está aqui o contato do nosso atendimento do CRT no estado de Goiás e também o meu telefone. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a nossa equipe. Estaremos dispostos aí a auxiliar e conduzir todos os trabalhos da melhor forma possível. E agradecer ao Fórum GD pelo convite, para a nossa participação. Espero que a gente aumente cada vez mais a nossa parceria enquanto entidade. Obrigado.